Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Igreja do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, quem estiver vendo esse vídeo, curte e compartilha esse vídeo, no nome de Jesus, amém? Se inscreva no meu canal, quem não se inscreveu ainda. Ajude essa obra, igreja, aqui no Pernambuco, amém? Ajude esta obra aqui no Pernambuco. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Aqui quem está falando é o pastor Edson. Que o Senhor Jesus, ele veio visitar a sua vida. Ele veio visitar a sua família. Que o Espírito Santo de Deus, ele se manifeste a sua vida poderosamente, consolando o teu coração nesses últimos tempos, porque nós sabemos que é os últimos tempos que a gente estamos vivendo sobre a terra, né? É os últimos tempos que a gente estamos vivendo sobre a terra. Porém, Jesus disse assim para os fariseus que ele vem para aqueles que diz ser cego, né? Enxergue aqueles que estão enxergando, né? Fique cego, assim como Jesus se referiu aos fariseus. Então nós que olhamos com os olhos espirituais para a terra, né? Para a natureza, pelos sinais que a gente estamos vendo acontecendo sobre a terra, a gente vê que Jesus está às portas, né? E o tempo é breve. E o Senhor tem pressa, Senhor. O Senhor tem pressa de voltar. Aleluia. Eu não vejo a hora desse céu se rasgar e o Filho do Homem voltar, né? Mas o Senhor ainda ele quer salvar. O Senhor ainda ele quer libertar muita gente ainda na terra. Igreja do Senhor Jesus, né? Abençoe essa obra no nome de Jesus. E brevemente eu vou estar aqui abrindo um ministério aqui no Pernambuco, né? Graças a Deus já tem algumas coisas básicas, né? Que a caixa já tem um microfone, eu tenho. O púlpito também logo já vai estar comprado, né? Tá faltando só as cadeiras e os ventiladores e um bebedouro. Somente isso. A cortina, né? O tapete, isso aí é o de menos. Para abrir a obra de Deus aqui. O ministério de cura e de libertação aqui no Pernambuco, né? Que é um lugar que necessita muito da igreja, porque cada dia mais aqui onde que eu moro, em São José do Monte, para quem conhece, é um lugar onde o diabo opera muito na bebida, né? Na prostituição, e muitos bares sendo abertos e igrejas fechando aqui, né? Igrejas fechando e muitos bares sendo abertos, né? Adegas, bares. Então nós vemos o diabo agindo. Eu vejo o diabo agindo aqui nessa cidade, onde eu moro, São José do Monte. E é um lugar muito carente que necessita de abrir mais uma igreja, uma obra, né? Porque esse ministério que eu vou abrir aqui em São José do Monte vai ser um ministério de cura, de libertação, né? De poder e de sinais de Deus. O nome da igreja é Igreja Ministério. Quem crê verá a glória de Deus, né? Eu, pastor Edson, brevemente eu vou estar abrindo a igreja. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Quem sente de Deus, igreja, o Pix está aí no canal aí, né? Qualquer valor, pastor, eu quero ajudar com R$20, com R$50,
R$ 50, igreja, eu já compro uma cadeira, né? Quem sentir de Deus, o Espírito Santo de Deus, em ajudar essa obra, ajude, amém? Ajude, se ouvir a voz do Senhor, ajude essa obra, porque está precisando mesmo de ajuda. Eu não abri a igreja ainda porque eu não tenho a condição. Porque se eu tivesse a condição, já tinha abrido há muito tempo, né? Há muito tempo. Sabemos que com muitos falsos profetas têm se levantado e enganado, né, o povo de Deus. Tem muitos que têm se corrompido aí, né, no Evangelho, e a gente está vendo. Então, por isso eu digo, ore a Deus e veja se essa obra é de Deus. Ore ao Senhor Jesus, ore ao Espírito Santo de Deus aí, que eu creio que Deus ele vai te mostrar que necessita. Eu creio que Deus ele vai te mostrar que essa obra não é minha, essa obra é dele, né? E ele vai realizar e ele vai cumprir na minha vida, aqui em São José do Monte. E quem sentir de Deus, ajude, o Pix está aí no canal. Amém? Quando eu comprar as cadeiras, tudo eu vou estar filmando aí e postando no canal, amém? A gente tem que ter prova, né, igreja? A gente tem que ter a prova no tempo que a gente está vivendo. A gente tem que ser igual Tomé, né? Tem que ver com os próprios olhos. E tem muitos que têm se levantado, enganado muitos, né? Muitos falsos profetas. Então a gente tem que tomar cuidado. Igreja do Senhor Jesus, eu vim trazer uma palavra aqui nessa madrugada, né? Que agora é umas 3 horas. Estou aqui fazendo esse vídeo aqui na madrugada. 3h43 da manhã. É o horário que eu mais amo me levantar e orar. Tem vezes que eu oro aí, ao vivo, né? No canal. Orações ao vivo aí. De cura, de libertação. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que se a pessoa tiver fé e ela ouvir as orações aí no meu canal, acreditando que vai ser curado e liberto, né, pelo poder que há no nome de Jesus, ela verá um milagre, né? Não é toda madrugada não, igreja. De vez em quando que eu me levanto na madrugada, eu oro, porque esses dias eu estava orando muito, e eu estava sem dormir, né? Eu abri uma consagração, que eu estou abrindo campanhas muito grandes, eu estou em separação. Deus, ele mandou me separar, né? Eu não estou indo para a igreja, outros ministérios que Deus não quer. Deus mostrou para mim que não quer eu ir em outro ministério. E Deus mandou abrir essa igreja, essa obra aqui, me revelou, e eu tenho que abrir essa igreja. Por isso que eu não fui para outros ministérios. Mas o que eu mais queria é estar sentado, ouvindo a palavra, receber ali a salvação, só vigiando, não cair no meu pecado, pregando o evangelho, ganhando almas e sentado ali, sem prestar conta de nada. Infelizmente, Deus me chamou. Jesus, ele me ungiu como pastor. Eu tenho que cumprir essa obra que ele mandou eu cumprir, né? Então, igreja, eu tenho que fazer essa obra, custa o que custar. Custa o que custar, eu tenho que fazer essa obra do Senhor, né? Aleluia, Jesus. Glória ao Espírito Santo. Sentir na presença de Deus poderosa aqui, nessa madrugada. Estou sentindo o poder do Espírito Santo, é tão bom. É tão bom quando a gente está de bem com Deus, com o Espírito Santo. É tão bom quando a gente sente a presença de Deus na nossa vida. A gente sem a presença de Deus, a gente não somos nada. É apenas um corpo morto. É apenas um corpo vazio sem a presença de Deus, não é nada. A gente sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo, é nada. Então, igreja, eu estou abrindo campanhas muito grandes de jejum e oração, estou orando
Estava orando muito, e não estava conseguindo dormir, né? Não estava conseguindo dormir, estava levantando muito nas madrugadas. E quando eu orava na madrugada, não tinha sono. Quando eu orava, parece que abastece a presença de Deus, né? A gente se alimenta, Jesus é o pão. Quando a gente ora muito e busca muito a sua presença, a gente se enche. Então eu não estava dando sono por nada, só orando. Aí eu peguei e falei, tenho que dormir. Por isso que eu não estou levantando muito nas madrugadas. Porque eu estava sem dormir. Eu oro por todos aí, inscritos do canal, né? Apresento todos a Deus aí, os inscritos que tiver no meu canal. Eu apresento todos, eu apresento na palma de Deus, na palma do Senhor Jesus. Eu não tenho poder de nada, e eu me diminua, e o Senhor Jesus, ele cresça, o nome dele cresça através da minha vida. Eu não sou nada, eu sou um homem pequeno, eu sou pequenino, mas eu creio que Deus que eu sigo é grande. Eu apresento todos os inscritos na mão dele, porque eu sei que ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado de você, da sua família, dos seus filhos. Se não fosse a mão de Deus na sua vida, eu não sei o que seria. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu não sei o que seria. Tem gente que não era nem para estar respirando aí. Tem gente que não era nem para estar vivo nessa madrugada. A Bíblia diz que a causa da gente não ser consumados por Deus é a misericórdia dele, que é eterna. A misericórdia de Deus é grande, né? Igreja, eu vou pregar aqui uma palavra que o Senhor tem mandado eu pregar nessa madrugada e tem me incomodado muito, né? E o Espírito Santo de Deus tem falado comigo a respeito disso e para me pregar, para me dizer, os pregadores da palavra, pastores, obreiros, né? O povo de Deus. E tem muitos pastores que estão sofrendo às vezes com depressão e não sabem. Tem muitos obreiros aí que estão sofrendo com depressão e não sabem, né? Igreja, Jesus Cristo, ele disse em Marcos, capítulo 15, ele disse-lhes, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, nós vemos aqui, igreja, que o Senhor Jesus, ele dá uma ordenança, né, ao seu povo, seus discípulos, ao seu povo na terra. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Igreja, o povo de Deus estão forçando o povo a se converter à força, se humilhando para as pessoas. Escute aqui, não se humilhe para as pessoas, não, se converter não. Se humilhe para Deus, se humilhe para Jesus. Eu não conheço nenhuma passagem aqui na Bíblia. Eu não conheço nenhuma passagem aqui na palavra de Deus na Bíblia. Eu leio aqui de Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, eu não vejo nenhuma palavra aqui. Jesus se humilhando para as pessoas. E eu vejo os pastores, obreiros, o povo de Deus se humilhando para as pessoas se converter. Jesus, ele disse assim, ó, Marcos, capítulo 16, no verso 15. Abra a sua Bíblia aí para você ver, no verso 15. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Acabou. Igreja, uma pessoa não quer crer na palavra, já vai ser condenado. Acabou, igreja. Não quer crer no testemunho de Jesus, acabou.
E o povo de Deus, irmãos, nós vemos pastores, obreiros, o povo de Deus se humilhando. Que é isso? Né? Que é isso? Jesus, ele pregou dizendo, os fariseus, né, naquela época, pregando e dizendo, olha, aquele que não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem parte comigo, né? E os discípulos ali ouviram aquilo, o povo de Deus, o povo judeu que estava ali ouvindo a palavra de Jesus, porque Jesus pregava nos montes, né? Fazia muitos milagres. E ali a Bíblia diz que muitos começaram a se retirar. Duro esse discurso, e começou a se reclamar, se amargurar, e começou a sair, ó. Eu quis nem saber do discurso de Jesus, da pregação forte, tão forte que Jesus estava dizendo, né? Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Porque ele estava se referindo a ele, que ele ia ser morto na cruz, né? Que ele é o pão da vida. Então, você vê que o povo estava se retirando ali. E Pedro, como discípulo, se doeu, disse, mestre, olha, o povo está se retirando. Bem assim, os pregadores de hoje em dia estão igual Pedro. Está igual Pedro, se humilhando para as pessoas. Me diz aí, pastor, você que está ouvindo a minha pregação aí. Eu sou o pastor Edson aqui, ó. Eu oro para falar cada vídeo aqui. Dobro meus joelhos. Eu consulto ao Espírito Santo de Deus. Eu consulto ao Pai, ao Deus de Israel, ao Deus vivo. Eu converso com Deus antes de abrir aquela live. E o Espírito Santo de Deus, ele me incomodou para fazer esse vídeo aqui. Para alertar os pregadores aí, pastores, obreiros, né? Serve para mim também, igreja. Porque eu aprendo com o Espírito Santo que toma minha boca, que me usa, né, pela misericórdia de Deus ainda na terra. Então, igreja, tem povo que está igual Pedro, se humilhando para as pessoas. Olha lá, Jesus, ó, estão se retirando, Jesus. Tá vendo? O povo está tudo indo embora, Jesus. É assim os pastores, né? Que a vez pregadora, o povo está se retirando. Igreja, continue pregando a justiça de Deus. Continue pregando contra o pecado, porque a fraqueza do diabo, o diabo não suporta. Uma igreja que prega a verdade, uma igreja que prega a doutrina, que prega a santificação, que prega a libertação, o poder de Deus se manifesta. O diabo e os demônios não prevalecem contra a igreja de Cristo, que prega a verdade. Então prega a verdade, doa quem doer. Prega igual Jesus, como ele pregou. E Pedro disse, mestre, olha, o povo está se retirando, mestre. Tu está pregando duro demais, Jesus. Pedro disse, olha, tu está pregando, pelo amor de Deus, Jesus. O povo está se retirando, as aulas, olha, estão indo embora. Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, não quer ir com eles também, não? Jesus não está nem aí, ó. Continue sendo verdadeiro, pastor. Continue sendo verdadeiro, obreiro. Prega a verdade, doa quem doer. Não faça igual Pedro, não. Quer ir embora da igreja? Pode ir. O joio vai sair, vai ficar dentro da igreja. Quando o anjo vir, ele separa, vão separar o joio do trigo, viu? Vai ter a separação no dia do juízo final. No dia que a trombeta tocar e Jesus descer da glória do Pai, dos seus santos anjos, os anjos de Deus vão separar, vão tacar sempre na mão. Vai ter a separação. Então, pastores, obreiros, dão alerta aqui de Deus, do Espírito Santo. Tome cuidado, porque eu não conheço Jesus se humilhando para as pessoas se converter, não. Eu não conheço, não. De jeito nenhum. Desde o Antigo Testamento, Deus usou Moisés, Arão, Elias, os seus profetas para levar o que é a profecia de Deus, prega o Evangelho. Deus revelou, manda, fala na lata, doa quem doer. Pode as pessoas ficar com raiva de você, pode as pessoas se afastar de perto de você. Se você continue sendo luz até, continue pregando o Evangelho.
Doa quem doer. Prega a justiça de Deus. Prega a sua palavra. Seja verdadeiro. Se as pessoas não querem ser verdadeiros, seja verdadeiro você, pastor, ombreiro, que está em cima do altar de Deus, do altar que Deus confiou a você. Seja verdadeiro você, em cima do altar de Deus. Continue pregando. Continue pregando a verdade, porque quem se alegra é Deus. Quem tem que ficar feliz com você é Deus. Quem tem que ficar feliz com você é Jesus. E pronto, e acabou. Brilha, canto, cantarabachá. Brilha, subcantarabacante, rebachai. Bicandai. Igreja. E Pedro disse, é mestre. Estão se retirando as pessoas, ó. Jesus disse, Pedro, não quer ir com eles, não? Não quer ir com eles, não, Pedro? Por isso que Jesus disse para Pedro, quer ir com eles, não? Vai. Pedro olhou para Jesus e disse, mestre, para onde eu irei, mestre? Se só em ti a palavra de vida eterna. Jesus disse, Pedro, então vamos comigo. Porque ele sabia que Jesus, ele pregava contra o pecado, contra as coisas erradas. Jesus bateu de frente, Jesus era verdadeiro. Quando Pedro não estava compreendendo as coisas de Deus, Jesus dizendo que ia morrer ao terceiro dia, ressuscitar. E Pedro disse, tu não pode morrer não, mestre. Tu não pode morrer não, Pedro, ser usado pelo diabo. Tu é o filho de Deus, tu não pode morrer. Jesus olhou para ele e disse, apaitai de mim, Satanás, vós que pratica a iniquidade. Olha o que Jesus disse para Pedro. Imagina se hoje a gente repreender o irmão na fé, com tanta bobagem que fala da boca. A gente fala, apaitai de mim, Satanás. Porque tem muitos crentes, igreja, que estão dentro da igreja, mas não empresta a boca para o diabo. Tem muitos crentes que estão dentro da igreja, mas emprestam os lábios para o diabo, viu? Jesus repreendeu Pedro. Apaitai de mim, Satanás, que não compreende, né? Compreende só as coisas que são dos homens, mas não compreende as coisas que são de Deus. É assim, igreja. Quem compreende somente as coisas de Satanás, as coisas do mundo, né? É de Satanás, está com o diabo tentando. Jesus diz, apaitai de mim, Satanás. Então nós que somos da fé, nós temos que compreender as coisas de Deus. Nós temos que compreender o chamado de Deus na nossa vida, os propósitos, né? As lutas, né? O caminho apertado, o caminho estreito que Jesus pregou, que não é fácil, né? Porque a cruz, para você receber a tua coroa, a salvação, ela tem um preço. Ela tem um preço. A salvação não vai ser fácil. Jesus disse que não seria fácil. Mas tem uma palavra que eu sempre guardo no meu coração, eu sempre vou repetir aqui. Ele disse, eu sempre estarei convosco até a consumação do século e do século, é para sempre. Jesus, ele firmou em sua palavra dizendo que sempre vai estar do meu lado e do seu lado. E eu, como pastor Edson, eu digo, pastores, ombreiros, não se humilhem não, as almas se converter não. Prega. Jesus disse aqui em Marcos 16, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Verso 16, quem crê ou batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Já está condenado, Deus. Quem não crê já está condenado. Nós estamos vivendo os últimos tempos sobre a terra. É os últimos tempos. Irmão. É os últimos tempos. Irmão. Jesus disse assim, muitos são chamados e poucos escolhidos. Quem são chamados? São aqueles que um dia foi chamado por Deus. Aceitou Jesus, foi batizado, estava na igreja. Glória a Deus, aleluia. Estava lá expulsando o demônio, né? Foi chamado. Mas não prevaleceu, igreja. Ele foi chamado, não prevaleceu. Mas o escolhido por Deus, ele permanece. O escolhido, ele vai até o fim, igreja. O escolhido de Deus pode dar luta, dar na canela. Pode ter a aprovação que for, igreja. Pode estar a luta que for. Pode ter o derrame que for, igreja. Ele não abandona Jesus por nada. Ele não pula do barco, não.
Ele não abandona a cruz, não. Jesus, ele podia abandonar a cruz e não morrer por mim e por você. E ir para o céu. Eu duvido o Pai rejeitar Jesus. Pai, eu não quero mais morrer por eles. Me leva, Pai. Não vou morrer pelos pecados, não. Jesus poderia ter feito isso. Mas ele não abandonou a sua cruz. Ele morreu por mim e por você na cruz. Se Jesus tivesse, Pai, me leva, Pai. Não vou morrer por isso, não. Eu duvido Deus não levar Jesus. Eu duvido. Ele morreu por amor por mim e por você. Por amor. É por amor, igreja. É por isso que eu digo, tome cuidado. Tome cuidado. O povo de Deus, porque eu estou vendo pelas pregações que eu vejo do povo de Deus, o povo está ficando pastores com depressão, obreiros com depressão, pregando sobre depressão, chamando o altar. Por quê? Porque prega, quer que o povo se converta à força. Mas não é assim. Quem vai converter é o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence do pecado, do juízo. Eu e você temos que apenas pregar. Temos apenas que pregar o Evangelho. Fica se ligando pregando para as pessoas, igreja, não quer escutar? Amém. Jesus, ele pregou dizendo assim, ó, não deitai as vossas pérolas aos porcos, que aos porcos é aqueles que querem viver no pecado, igreja, na bebida, na cachaça, na curtição, no cenário do pecado, a morte, viu? Tá bebendo, tá no mundo aí? Aproveita porque a pessoa só dura aqui até 80 anos, 50, 60 anos no máximo, viu? Tá curto, antigamente era, o povo vivia muito, mas agora tá curto. Tá vendo no pecado aí, na cachaça, na bebida, não quer aceitar Jesus, não quer obedecer a sua palavra, os seus mandamentos? Amém. Continue aí. Uma hora você vai prestar conta no dia do juízo final. Uma hora a morte pede a sua alma para Deus e ela vai vir te buscar e você vai ver. Você vai ver que a morte existe, viu? A morte não é morreu, não. A morte é um demônio que vem te buscar. Um dia ela aparece para você. Quando a sua alma descolar do seu corpo, você vai ver. Por que eu prego desse jeito? Porque eu conheço a verdade. Eu sei que os anjos recaídos, os demônios, ele fica ao seu redor. Só querendo uma brechinha para entrar na tua vida. Entrar na tua casa, entrar no teu casamento, para tocar na tua esposa, no teu esposo, nos teus filhos. Só tem uma brechinha só. Tome cuidado, viu? Fica dando brecha pro diabo aí, pros demônios. Fica no pecado aí para você ver. Qual é o fim? Tudo que você planta, você colhe. Tudo que você planta, você colhe. Tudo que você planta, você colhe. Uma hora você vai colher. Continue plantando aí fofoca, falando da vida alheia do povo. Continue no pecado aí, na bebida. A rocha, planta, começa. E um dia você vai colher. O salário do pecado é a morte. Há caminhos que parecem ser bons aos olhos dos homens, mas o fim é a morte. Viu? Eu estou falando aqui, igreja, o povo se alertar, o povo se acordar. Não é brincadeira, não. Jesus está às portas. Só basta você ver o exército se preparando para a guerra. Cada armamento, cada bomba, míssil, né? O exército se preparando para a guerra. Se você não assiste o jornal, coloque no canal da sua TV. Assista o jornal para você ver como que o exército está se preparando para a guerra. Cada armamento, cada bomba, cada míssil, é drone, é tudo.
Jesus disse que haveria muitas guerras. Ó Irã, né? Israel travado em guerra. Vamos clamar por paz. Vai aparecer o anticristo em breve. Estamos caminhando para o fim, igreja. Eu estou pregando, dizendo aqui, ó, pastores, ombreiros, não se humilhem. Tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado que eu não conheço Jesus se humilhando, não, viu? As pessoas se converter, não. Eu não conheço Deus se humilhando para ninguém. O povo que a pessoa prega aí, estão pregando nas igrejas, é o Deus que se humilha para as pessoas. Eu não conheço Deus se humilhando para ninguém. O próprio Deus, ele fez Adão e Eva e colocou lá. Aqui está a árvore, aquele fruto proibido, fruto do pecado, não toque. Pronto, e acabou. Eva tocou, Deus impediu ela tocar? Não. Tocou porque quis. Foi atentada pelo diabo, tocou. Deus apareceu para impedir Eva? Não. Então pronto, isso. Ou quer cair no pecado? Deixa. Jesus disse que aqueles que vêm para a luz é porque as suas obras são feitas em Deus. Aqueles que não vêm para a luz, igreja, é porque sabe que na luz tudo manifesta o que ela é de mal, as suas obras, as suas más intenções, por isso que não vem para a luz, igreja. Uma pessoa só vem para a igreja, aceita Jesus, a Deus, porque quer o caminho, caminhar com Jesus, quer ser luz, quer que as suas obras sejam feitas em Deus. Se não vem para a luz, igreja, é porque está no pecado, está em trevas, e não vem para a luz, a fim de que as suas obras reprovem. É simples, igreja, o Evangelho de Cristo. Eu não conheço Deus nem Jesus se humilhando para as pessoas se converter, não. Se você se arrepender, Jesus perdoa. Se um justo, ele cai 100 vezes, Deus levanta. Mas ele tem que se arrepender. Ele tem que olhar para dentro dele assim, ó. Deixa eu ver o que é que eu estou fazendo. Olhe para dentro de você. Dobre o teu joelho a Jesus. E confessa os teus pecados para ele. Confessa. Diz, Deus, o que é que eu estou fazendo de errado, que Deus vai te mostrar. Quais os pecados que eu estou fazendo. Dobre o teu joelho que Deus vai te mostrar. Em oração. Igreja, nós estamos vivendo os últimos tempos. Em Apocalipse capítulo 22, verso 11, diz assim, quem é justo, faça justiça. Ainda que quem está sus, ainda. Quem é injusto, faça injustiça, faça justiça. Ainda quem é santo, seja santificado ainda. Igrejas, seja justo, é o tempo, igreja. É justo, faça justiça, seja justo. Eu amo a justiça de Deus, eu amo. Quem é sus mais. Está bebendo, está na cachaça, no pecado, não quer Jesus, não quer o Evangelho, não quer obedecer a palavra de Deus, não quer obedecer os mandamentos. Arrocha ao que o anjo de Deus disse aqui. E quem é sus mais ainda. Sus mais, arrocha. Uma hora sua alma vai descolar do corpo. Você vai ver quem você vai encontrar. Se é os anjos de Deus, o anjo Gabriel, o arcanjo Miguel, os anjos de Deus, ou é os anjos recaídos. Viu? Os demônios. Uma hora sua alma vai descolar do corpo, aí você vai cair na realidade. Igreja, quem é justo, faça a justiça ainda. E quem está santo, se santifique mais ainda. Você ora, você jejum, lê a palavra, obedece. Amém. A Bíblia diz assim, quem é santo, seja santificado ainda, se santifique mais. Continue orando, continue jejuando, continue pregando a verdade, a justiça de Deus. Enquanto você não vê o Filho do Homem vir na nuvem,
na glória do Pai, do seu santo nome. Não descanse, não abaixe a tua cabeça, não desista. Ainda que você veja na tua igreja o teu pastor, obreiro, missionário, diácono, bispo, irmão, irmã, caindo, não adianta, continue. Enquanto você não vê Jesus voltando nas nuvens, com os seus anjos vindo te buscar, continue sendo fiel e verdadeiro. O teu compromisso foi com Jesus. O teu compromisso foi com Deus. O teu compromisso não é com o homem aqui na terra. O teu compromisso é com Ele, pronto, acabou. Então continue. A Bíblia diz assim, no versículo 14, Apocalipse capítulo 22, verso 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, e que têm direito à árvore da vida. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Igreja, sem a obediência aos mandamentos de Deus, ninguém vai passar nem pela porta do céu. Ninguém vai passar pela porta do céu. Eu duvido. Eu duvido, sem a obediência aos mandamentos de Deus, você passar pela porta. Eu duvido. Eu, como pastor Edson, se não obedecer aos mandamentos de Deus, pode ser quem for, eu duvido passar pela porta do reino dos céus, sem a obediência. Jesus disse assim, que a obediência aos mandamentos de Deus é tudo a lei e os profetas. Tudo é obediência. Igreja, e tudo que nós temos que fazer é por amor, igreja. É por amor. É por isso que eu digo, amigo, tem muitos pastores, obreiros, pregadores que estão com depressão, quer que o povo se converta à força. Não é assim não. Jesus disse assim, só vem até mim aquele que o Pai enviar. Aquele que o Pai enviar. Igreja, só vai se converter, igreja. Só vai para o céu, igreja. Quem realmente é de Deus. Naquele dia você vai ver. No dia do juízo final você vai ver quem é de Deus e quem não é. Naquele grande dia os livros vão se abrir. Os livros vão se abrir. Você vai ver quem é quem. Igreja, não é quem está em cima do altar que está com o terno, não. O terno está com a Bíblia, está pregando lá. Igreja, é quem vai entrar no reino do céu. É quem você vai ver lá naquele grande dia. Naquele grande dia os livros vão se abrir. Ó. Vamos ver quem é quem. Vamos ver se o povo está vivendo o que prega mesmo. Né? Então é por amor, igreja. Não é a força, não. Os pastores, os obreiros, o povo de Deus tem que pregar. Eu não conheço Jesus pregando aqui a força para as pessoas se converter, não. Nem Deus. Quando o povo estava se retirando, Pedro disse, mestre, estão se retirando. Ó. Jesus disse, Pedro, não quer ir com eles, não? É assim. O povo está desse jeito, é igual Pedro. Querendo que as pessoas se convertam à força. Não é assim, não, igreja. Jesus disse, olha, não dê aos cães as coisas santas. O povo quer viver no pecado. Economiza sua saliva. A palavra de Deus, que é espírito e vida, economize. Pessoas que não querem. A pessoa que não quer caminhar com Jesus, não quer deixar o Espírito Santo entrar dentro dela, não quer obedecer a palavra, os mandamentos de Deus, não quer guardar a aliança de Deus. Poupe a tua saliva. Não dê aos porcos as coisas santas. Tome cuidado. É por isso que muitos pastores, obreiros, estão sofrendo. Estão sofrendo. No altar, né? Nas pregações. Igreja, Jesus disse assim em Marcos 16, verso 15.
Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Acabou. É para você pregar o evangelho. Você não vai salvar ninguém, quem vai salvar é Jesus. Então você tem que somente pregar o evangelho e pronto, acabou. Foi no altar, pastor, pregou a palavra, pregou a verdade, pregou o que Jesus revelou para você no Espírito Santo, para você falar em cima do altar dele. Amém. Sinta satisfeito por você ter pregado a palavra. Fique em paz. Falou o que Deus manda? Fique em paz, relaxa. Relaxa. Só faz o que Deus manda. E pronto, acabou. Os pastores vão presos com depressão. O apóstolo Paulo disse assim: cumpra o teu ministério. Cumpra o teu ministério e pronto, e acabou. O senhor não quer? Amém. A Bíblia também diz em Gálatas, capítulo 5, no verso 3. E de novo protesto todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. No verso 4, separado está de Cristo. Vós, o que vós justificai pela lei, da graça tem que sair. Escute aqui. Quem se sente, igreja, é obrigado a servir a Cristo, a se reparar dele. Que é isso? Pessoas forçando para a pessoa se converter, igreja. É por amor, não é obrigado não. Não quer ir. Vai pro mundo, vai beber, vai usar droga, vai tomar cachaça. Vai servir ao diabo. Ou você é luz ou você é trevas. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Jesus pregou dizendo: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus ouve a sua palavra. Obedece a sua palavra e pronto, e acabou. Apocalipse capítulo 22. Quem é justo faça justiça ainda. Quem está sujo mais. Ao que o anjo disse, o próprio anjo. O anjo de Deus pregando a verdade. Quem está sujo mais ainda. Quem é justo faça justiça ainda. E quem é santo se santifique mais ainda. Quando eu vejo o anjo pregando e pronto, acabou. Eu não vejo nenhum anjo aqui se humilhando. Na pregação em Apocalipse capítulo 22. Para você ver. Tome cuidado. Eu não conheço Jeová, o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, se humilhando para ninguém. Eu não conheço o Senhor dos exércitos, Jesus, ele se humilhando para ninguém se converter, não. Ele já fez o seu papel. Ele morreu numa cruz por você, pela sua família, pelos seus filhos. A salvação é de graça, mas tem um preço de obediência. Tem um preço para você entrar no reino dos céus, passar pela porta, a obediência aos mandamentos de Deus, a aliança. Não é de qualquer jeito que você vai subir para o céu, não. Não é de qualquer jeito, não. Não é de qualquer jeito. Se fosse de qualquer jeito, igreja, tinha muitos que iam ser salvos. Mas não é de qualquer jeito, não. A Bíblia diz assim, ó, no verso 5, porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança e a justiça. Continue guardando a esperança e a justiça de Deus. Não desista, não. Continue de pé. Continue orando pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu ministério, pela igreja, pelos irmãos, pelas irmãs. Continue orando. Se levanta a sua cabeça. Pastores, obreiros, pregue o que Deus manda. E pronto, e acabou. Ribe a canto, ribe cai. Sube a canto, ribe canto, arabaxá. É tão bom, igreja, quando a gente ouve a voz de Deus. É tão bom quando a gente ouve a voz de Jesus, igreja. É maravilhoso demais. É bom. A gente sofre, igreja, como louco nesse mundo aqui.
Quando a gente prega a verdade, a justiça de Deus, o povo não compreende. Se não compreender o Filho de Deus antes crucificaram ele, quem dirá eu e os pastores, obreiros, nós que pregamos o Evangelho. Mas o importante é Jesus estar feliz com você, que você está pregando a verdade. Prega contra o pecado. Não tolere o pecado dentro da tua igreja. Não alise o pecado, porque se você alisar o pecado, você vai estar alisando o diabo. Tome cuidado. Se você alisar o pecado, tem gente que diz que Deus é só amor, amor, amor. Prega só o amor na igreja. Não prega Gálatas 5, Apocalipse capítulo 23, Apocalipse capítulo 21, Gálatas capítulo 5. Não prega contra o pecado. Tome cuidado. Porque a Bíblia diz bem claro, um pouco de semente leva toda a massa. Em Gálatas 5, verso 9. Um pouquinho, viu? De fermento, um pouquinho de pecado, você não entra no reino dos céus. Um pouquinho de pecado, ó. Os anjos de Deus que estavam lá clamando por ele, santo, santo é o Senhor. Cometeram um pecado só, Deus lançou na cadeia do inferno. Quem dirá eu e você? Quem dirá eu e você? É claro que enquanto você estiver respirando, ainda tem salvação para você. Enquanto você estiver respirando e se arrepender dos seus pecados, das suas práticas, dos seus pecados que tem cheirado mal diante da narina de Deus, porque fede. Fede. O pecado fede. A narina de Deus cheira mal, porque Deus é santo. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. Sem santificação ninguém verá Deus. Ninguém verá Ele. Então, igreja, nós temos que se santificar. Nós temos que estar lindo como noiva para ir contra do noivo. É como um casamento. Nós temos que estar limpos. Falando de vestimento não. Roupa não vai salvar ninguém não. O que vai salvar você é a obediência. É a obediência à palavra de Deus, aos mandamentos. Como é que eu sei que eu estou de bem com Deus? Eu, pastor Edson. Quando eu estou seguindo os passos de Jesus, pregando a sua palavra. Quando eu estou vivendo, obedecendo a lei de Deus. Porque aqui não é lei de homem não. Não é lei de pastor, não é lei de obreiro, não é lei de igreja. É a lei de Deus e ponto e acabou. É a lei dele. Ele libertou o seu povo da casa do Egito, da casa de servidão, da mão de Faraó. Mas Deus colocou ordem. Colocou ordem sobre o teu povo. Para subir para o céu tem que ter ordem. Para subir para o céu tem que ter a obediência aos mandamentos de Deus. Tem que ter ordem. Agora, para descer para o inferno, basta você não querer Jesus. Você não aceitar o testemunho dele. Basta você blasfemar contra o Espírito Santo. Basta você zombar das línguas do Espírito Santo. Quantos muitos estão zombando aí, né? Das línguas do Espírito Santo. Zomba porque está respirando ainda, né? Por isso que zomba. Porque Deus não tocou ainda. Mas deixa Deus só tocar para ver. Eu quero ver quem zomba. Eu quero ver quem zomba quando Deus estende a sua mão. Eu duvido quem zomba, né? Mas a Bíblia diz que Deus vai haver, ele disse que nos últimos tempos vai haver muitos escarnecedores. Eu estou vendo isso nesses últimos tempos. Muitas pessoas escarnecendo, né? Do Espírito Santo, da palavra de Deus.
Eu falei aí numa oração aí, na madrugada, já faz uns tempos que eu estou orando e Deus está alertando, Deus está em silêncio com todo mundo. Deus está em silêncio com todo mundo. Deus ele fala, mas em secreto. Quem ora muito, quem jejua muito, quem busca a sua presença. Quem busca ele, como Jeremias disse. Jeremias capítulo 29, verso 13. Aqueles que me buscarem com todo o seu coração, né? Encontrarão. Aqueles que me invocarem encontrarão. Encontrem Deus. Mas Deus está irado com o pecado. Deus tocou no Brasil com o coronavírus. Eu preguei aí. Eu disse aí numa live de oração orando. Deus tocou com o coronavírus. O povo esqueceu do que Deus fez. Se preparem, igreja. Brasil, se preparem. Escuta o que o pastor está dizendo aqui. Ó. Esse homem aqui de carne e osso, aqui, esse pobre pecador. Porque o que eu tenho de valioso é só a minha alma que está na mão de Jesus. O meu nome que está escrito no livro da vida. E o Espírito Santo de Deus, pela misericórdia que habita no meu ser. O que eu tenho de valioso é isso. Não é o dinheiro, não. Não é a riqueza, não. É isso que eu tenho de valioso. Escuta o que o pastor Edson vai dizer. Se prepare, Brasil. Porque ainda vai ver a mão de Deus. Deus tem tocado por enfermidade pela misericórdia, viu, igreja? Pela misericórdia, ele tem tocado só com enfermidade. Febre amarela, coronavírus. Se prepara que Deus vai chacoalhar o Brasil com terremoto. Deus vai chacoalhar o Brasil ainda, né? Com terremotos. O povo vai ver ainda quem é Deus. Por enquanto tá bom ainda. Sabe por que os cantores sertanejos, funkeiros, estão aí cantando sobre o pecado, sobre as partes íntimas da mulher, sobre os sertanejos cantando sobre adultério. Sabe por que estão cantando ainda, fazendo show? É porque Deus ainda não estendeu a sua mão. Mas o povo ainda vai conhecer quem é Deus. O povo ainda vai conhecer quem é Jeová. Vai chegar o Apocalipse, né? A palavra do Apocalipse vai se cumprir na terra. O juízo de Deus vai acontecer, né? As 21 pragas vai descer sobre a terra, né? Os 7 selos, as 7 taças, a 7 ira de Deus. Vai acontecer, meu. E Deus, pela misericórdia, tem tocado no Brasil só com doença, só com enfermidade. Com a coronavírus, só quantos bilhões de pessoas não morreu? Quantas pessoas não morreu? Mas foi geral. Geral. É para o povo se acordar. Mas Deus vai começar a visitar países, tocando com terremotos. A Bíblia de Jesus diz assim que nos finais do fim, Apocalipse, Lucas capítulo 21, vai haver terremotos em vários lugares. Se prepara, Brasil, que Deus vai tocar. Deus vai tocar ainda. Tem gente que vai se converter, igreja, quando vê o terremoto, quando vê Deus chacoalhar a terra. O povo se acordar e dizer realmente Jesus está voltando. E eu tenho que entregar minha vida para Jesus. Eu tenho que entregar minha vida urgente para Jesus. A Bíblia diz que nos últimos tempos a terra vai sofrer dor de parto. E nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo isso pelos sinais. Olha os países se preparando para a guerra, com tanto armamento. Eu nunca vi isso. Bomba de explodir uma cidade inteira, comer prédio, destruir pessoas, uma cidade inteira. Acordem, veja a tecnologia, robôs que são treinados e atirar, as máquinas. Olha a tecnologia, o chip já está em muitos países aí, né? As pessoas implantar,
Vamos ficar alerta, igreja. Eu vejo a volta do Filho do Homem. Jesus está às portas, igreja. É só você assistir o jornal. É só você abrir os olhos e ver que a palavra de Deus está se cumprindo na terra. Guarde isso no teu coração e na tua mente. E não deixe o diabo comer da tua mente, do teu coração. Não deixe o diabo roubar essa palavra que você acabou de ouvir aqui nesse vídeo. Guarde esse tesouro, que é a palavra de Deus, no teu coração e na tua mente. Retenha desse canal aqui, dessa igreja. Igreja Ministério Quem Quer Verá a Glória de Deus. E o pastor Edson. Retenha o que é bom de mim. Retenha o que é bom. Porque é o Espírito Santo de Deus que me usa aqui, nesse canal, para pregar a verdade. O Senhor me incomodou nesta madrugada para me dizer isso. Né? É os últimos tempos, aqueles que estão sujos mais, aqueles que estão limpos mais, aqueles que estão santos, santificados mais. Foi isso que o anjo disse. Nem o anjo se humilhou para as pessoas se converterem. Nem o anjo de Deus se humilhou para as pessoas se converterem. Nem Jesus, nem o próprio Deus. E o povo está se humilhando. Pastores entrando em depressão, ombreiros entrando em depressão porque o povo não quer obedecer a palavra, não quer respeitar os mandamentos de Deus. Pastores, ovelhas desobedientes, que sai da igreja, que sai do curral, o lobo vem, come, engole, arrebata. E pronto, e acabou. Tem um lobo, saiu da igreja, se desviou do evangelho, cuidado que tem um lobo, que ele vem com fome, para comer você vivo. E ovelhas desobedientes, Deus, que saiu do curral, do pastor, o pastor não vai prestar conta mais não, porque o lobo comeu, acabou, a ovelha morreu. Então, pastores, prega a verdade, doa quem tu é. Ombreiros, faz o que Jesus mandou, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Para que o apóstolo Paulo diz, cumpra o teu ministério. Eu quero ver, igreja, eu como pastor Edson, aqui, eu quero ver a depressão me pegar. Eu duvido a depressão me pegar. Ela pega se Deus quiser. Deus pode usar, se Deus permitir, amém. Mas ela pega quem quer, igreja. Nunca se sinta obrigado. Foi o que eu preguei aqui em Gálatas 5, né? Verso 13. E de novo protesto. Todo homem que se deixa se considerar que está obrigado a guardar toda a lei. Separados está de Cristo. Está separado dele. As pessoas não querem? Amém. Está separado de Jesus e a ponta acabou. É a palavra de Deus. É a palavra que discerne quem você é. A Bíblia diz assim, quem correr bem, verso 7. Gálatas capítulo 5, verso 7. Correis bem, quem vos impediu para não obedecer à verdade? Quem foi que te pediu para você não obedecer à verdade? Me diga. É por isso que muitos vão prestar conta no dia do juízo final. E você mesmo quis se desviar do evangelho. Você mesmo quis se afastar da presença de Deus. Né? Irmãos, é por amor. Igreja, a Bíblia diz no verso 3 aqui, ó, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir uns aos outros pelo amor. Quem serve a Jesus por amor prevalece. Viu? Prevalece até o fim. Agora quem se sente obrigado se separa dele. Se ficar na igreja murmurando, ficar pregando, ficar isso, aquilo, aqui. Igreja, não vai muito longe não. Se desvia. Não vai muito longe não. É por amor, igreja.
Se você serve a Jesus por amor, você vai até o fim. O sacrifício da cruz, irmão. Eu prego dizendo que, para mim, só de Jesus ter morrido na cruz por me amar, para salvar a minha vida, eu já entendi tudo. Isso para mim já é o suficiente para mim ficar firme até o fim. Ao ponto de ter um fuzil apontado na minha cabeça. Ou você abandona Jesus, ou eu te mato. Pode matar. Ou você coloca o chip aí na sua testa, né? Ou na nuca, ou na sua mão direita, na sua testa ou na mão direita. Ou eu vou te matar. Pode me matar. Eu vou abandonar Jesus não. Sabe por quê, igreja? Eu sei de onde ele me tirou. Jesus disse assim, não temeis aqueles que ameaçam com arma, com faca, querem te matar. Temeis antes aquele que faz perecer tanto o corpo como a alma no inferno. Temei a Deus. Eu mesmo não tenho medo de homem nenhum aqui. Não tenho medo de homem nenhum. Não tenho medo de nada. Onde eu aprendi o conhecimento da palavra de Jesus, eu não tenho medo de ninguém. De ninguém. Eu só temo a Deus, que tem o poder de fazer todas as coisas. Eu só temo a Deus. E até para me levantar da cama, é Ele que me dá o fôlego de vida. É Ele que me ama, Ele é o primeiro a me levantar da minha cama. Eu só temo a Ele. Não temo a homem nenhum na terra. Não tenho medo de pregar o Evangelho. Não tenho medo de pregar a verdade. Não tenho medo, eu continuo pregando a verdade. Doa por mim. Não me escondo em ninguém, igreja. Edson, eu quero falar com você. Estou aqui. Quer falar comigo? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Pode falar. Não me escondo de ninguém, igreja. Não tenho medo de ninguém. De homem nenhum na terra. Eu tenho medo de Deus. Eu tenho medo dele. Porque ele sim tem poder. E Deus disse, temei. Jesus disse, temei antes a Deus. E pode fazer perecer tanto a alma como o corpo no inferno. Não temei ao homem que mata a carne e sai como louco. Então tema a Deus. Tema somente a Ele. Amém, igreja? Então, igreja, é por amor. É por amor. É por amor, igreja, que a gente vai permanecer até o fim. Não é obrigado, não. Nunca se sinta, igreja, obrigado a você pregar, pastores, obreiros, missionários. Nunca se sinta você pregar, obrigado a pregar no altar. Nunca se sinta obrigado a pregar para as pessoas. Nunca se sinta obrigado a orar. Nunca se sinta obrigado a ler a palavra. Pedro acabou pregando dizendo em Gálatas 5, separado está de Cristo, se você se acha obrigado. Igreja, você sabe que você tem que orar, você sabe que você tem que jejuar, você sabe que você tem que ler a palavra de Deus. Porque se você não alimenta a sua mente com as coisas santas, o diabo vem e coloca seta na tua mente. E alimenta com a carne com o pecado. Você acaba entrando em carne. Então é por isso que você tem que vigiar. É por isso que você tem que orar, ler a palavra, jejuar e se separar para Deus. Para de ficar ouvindo a voz do povo, fofoca. Vai se separar. Vai se separar para Deus, vai consultar a Deus. Para de ficar perguntando para as pessoas também. Escuta que Deus, Ele quer ouvir a tua oração. Deus, Ele quer ouvir você falar. Jesus, Ele quer ouvir você falar com Ele. Conversa com Jesus, consulta Ele. Consulta o teu Deus. Igreja, eu, pastor Edson, eu peço a direção de Deus em tudo. Eu dobro o meu joelho. Eu não peço direção para homem nenhum na terra. Para homem nenhum. Não confio em ninguém. Eu só confio em Jesus e pronto, e acabou.
Se Jesus pregou em Apocalipse capítulo 21 que os vossos pais, mães, parentes, mulheres, filhos vão te trair no dia do juízo final, porque o diabo vai jogar sujo, vão te trair. Então ele alertou eu e você para a gente confiar nele. Jesus, ele nunca vai te trair, duvida. Nunca perca a tua fé e esperança em Jesus. O meu noivo, o seu noivo, ele vai voltar. O seu noivo, ele vai vir buscar a sua igreja. Custe o que custar. Jesus vai vir. Jesus disse assim para João Batista, que estava preso no cárcere. A Bíblia diz que foi um discípulo de Jesus visitar ele lá. E João, preso por Herodes, na cadeia lá, naquela época, depois de ele ter batizado Jesus e ter visto a voz do céu dizendo: esse é meu filho que me comprasse, a Bíblia diz que ele duvidou ainda. A Bíblia diz que ele enviou um discípulo dele a ver se ele era mesmo Cristo Jesus. E esse discípulo foi Jesus, estava pregando lá. Jesus disse: avisa João que os coxos andam, os leprosos são purificados, né? E o reino os coxos andam, os demônios são expulsos, e o evangelho é pregado aos pobres. E diga a João que bem-aventurados aqueles que não se escandalizam em mim. Foi isso que Jesus disse. Bem-aventurado aqueles que não se escandalizam nele. Bem-aventurado aqueles que não se escandalizam no Senhor. Então nunca duvide. Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 18: passarás os céus e a terra, mas nem um jota nem um tio aumentará da lei, sem que tudo seja cumprido. Pode passar, igreja, tudo. A palavra do Senhor vai se cumprir. Eu confesso, somente de eu pregar aqui, igreja, eu estou sentindo a minha cabeça pegar fogo assim, as minhas orelhas. Começa a descer o fogo de Deus. Começa a descer o poder, a presença do Espírito Santo. Eu começo a sentir o fogo de Deus no meu corpo. A presença do céu se manifestar na minha vida. A presença de Deus é real. É maravilhosa. Eu não troco a presença de Deus por nada nesse mundo. Custe o que custar. Nunca perca a sua esperança em Jesus. Nunca desista. Nunca. Jesus disse assim que o reino dos céus é tomado à força. É tomado à força, igreja. Então lute. Lute para você entrar lá no reino dos céus. Lute para você passar pelas portas. Obedeça o mandamento de Deus, custe o que custar. Custe o que custar, obedeça. Guerreia contra o teu próprio corpo. Guerreia contra os teus próprios pensamentos. Guerreia contra os teus desejos, né? Aqui na terra. Guerreia contra você mesmo. Seja forte. Assim como diz o profeta Joel, pregou dizendo, né? Seja forte e corajoso, esforça-te e tenha de bom ânimo. Tenha de bom ânimo. Jesus, ele pregou dizendo, né? Tenha de bom ânimo, filho. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Jesus, ele venceu, igreja. Ele ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia diz que Jesus ainda ficou pregando, depois dele ressuscitou. Ele encontrou com seus discípulos. E a Bíblia diz que ele ficou pregando 40 dias ainda, ensinando os seus discípulos na terra, antes de subir para o céu. A Bíblia diz que antes de Jesus subir,
Jesus edificou a igreja sobre Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Né? 3 vezes ele disse, porque 3 vezes Pedro tinha negado dele. E antes dele subir, né? Ele disse: eu tenho que subir porque eu tenho que enviar o Espírito Santo Consolador. Se eu não subir, não vai descer. E Jesus não deixou eu e você não como órfão, não deixou eu e você só. Ele subiu, mas ele enviou o Espírito Santo para nos consolar. E quando Jesus estava subindo sobre as nuvens, os seus discípulos, 11 discípulos estavam lá, olhando Jesus subir sobre as nuvens, vendo ele. E a Bíblia diz que apareceu dois seres de branco. 2 anjos de Deus apareceram atrás deles, dizendo: por que chorais? Por que temes? Né? Saber que esse que está subindo aí, do mesmo jeito ele vai voltar. Em breve ele vai voltar. Então nós temos essa esperança, né? Que em breve o nosso Senhor Jesus vai voltar. Em brevemente ele vem nos buscar. Não viva uma vida de aparência. Um dia tudo isso aqui que você está pisando, a Bíblia diz que a terra são escabelos de nossos pés. Mas Deus preparou um céu lindo para mim e para você. Uma cidade de ouro. Por isso que a Bíblia diz: juntar os teus tesouros no céu, aonde a traça e ferrugem não consomem, onde o ladrão não minam e nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Ajunta o tesouro lá no céu. Não ajunta aqui na terra, não. Jesus pregou para os discípulos que não ficaria pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tudo isso que você está vendo aqui, está vendo essas paredes aqui na minha casa? Tudo isso daqui na vida do Senhor Jesus vai ser destruído. A Bíblia diz que na volta do Filho do Homem, né, os elementos vão ser abalados. O céu vai ser abalado por Deus. Se Deus manda chuva, trovejo, trovão, já faz esse barulho. Eu imagino na volta de Jesus, na volta do Filho do Homem, como é que o céu não vai ficar. Deus mostrou que, como ele destruiu lá a cidade de Sodoma e Gomorra, o povo na bebida, na cachaça, no pecado, lá em Israel, lá, o chão queimado, com fogo e enxofre lá, Deus destruiu a cidade, com um monte de gente lá, no meio do pecado. Imagina na volta do Filho do Homem. O que Deus não vai fazer na terra. Para quem ficar, vai sofrer. Vai sofrer. É melhor obedecer a palavra, os mandamentos de Deus. Se humilhar nos pés de Jesus. Está sofrendo, irmão? Chora. Jesus disse em Mateus 5, capítulo 5, verso 5. Bem-aventurados os que choram. Não. Apocalipse capítulo 5, no verso 2, se não me engano. Ele diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É no verso 3 e no verso 5. Então chore, está sofrendo, chore. Mas não abandone a cruz. Pega na mão de Jesus e segue firme. Obedeça a palavra de Deus, que a luz dos seus olhos já lâmpada para os teus caminhos. Nunca desista. Perca amizades, perca famílias, mas não perca a presença de Jesus. Jesus foi o maior exemplo. A Bíblia diz que ele pregando para aquela multidão, né? José e Maria e os seus irmãos caçando ele. E Maria mandou Tomé chamar ele. Tomé chegou: ó Jesus, tua família, teu parente está te chamando. Ele disse: quem é minha família? Quem é meus parentes? Quem é minha mãe? Senão esses que estão aqui, ouviram a palavra de meu Pai.
Todas essas mulheres que creem em mim é minha mãe. E todos esses que creem em mim, na minha palavra, esses são os meus irmãos e a minha família. A tua família não é a família de sangue aqui na terra. A tua família, verdadeiramente, é aquela que vai estar com você no céu, aquele grande dia. É aquela que vai estar cantando no coral com o arcanjo Miguel, com os anjos de Deus naquele grande dia. Essa é a tua verdadeira família. Porque a tua mãe, o teu pai, o teu primo, a tua família, que não quiser obedecer a palavra de Deus, mandamento, não quiser aceitar o testemunho de Jesus. Jesus, ele disse aqui em Lucas capítulo 16, né? Versículo, quem crê for batizado, quem não crê já será condenado. Já está condenado, acabou. Então o teu pai de sangue, que tu ama, ai, minha mãezinha, meu paizinho, meu primo, meu irmãozinho, se não obedecer a palavra de Deus, é lago de fogo. Apocalipse capítulo 21. Acontece que todos aqueles que não foi achado o nome escrito no livro da vida, foi jogado no lago de fogo, que é a segunda morte. Vai ser lançado ali. Então a tua verdadeira família, aqueles que vão estar com você no reino dos céus, vão estar cantando com Jesus naquele grande dia, naquela cidade maravilhosa, cidade de ouro, onde você vai passar pelo portão lindo, maravilhoso, onde você vai ver a cidade de ouro, onde vai ter a árvore de fruto da vida, a água do rio, aonde você vai ver o paraíso de Deus. Essas pessoas que vão estar com você lá, que vão ser a sua família, viu? Porque a sua família que está convivendo com você aqui na terra, esse, se não obedecer, vai estar lá no lago de fogo. E no dia do juízo final, você que foi obediente a Jesus, a sua palavra, os seus mandamentos, eles vão ver Jesus colocando a coroa de justiça na tua cabeça. Porque em Apocalipse a Bíblia diz que os mortos, o inferno vai dar aos seus mortos. Mas por que, Edson? Jesus ainda vai julgar os que estão lá no inferno, sofrendo com os demônios lá, os demônios batendo, chicotando, o diabo judiando das almas lá. Porque Deus não está lá no inferno. Então o sofrimento das almas que estão lá é música para o diabo. É música para o demônio. O sofrimento. Se na casa de macumba, né, o pai de santo faz as pessoas comer merda, beber mijo do pai de santo, para fazer macumba para as pessoas, para ganhar poder, né, dos anjos e dos demônios, imagina que o diabo não faz no inferno. Imagina pessoas que pedem coisa para o diabo, fica trancado no quarto, né, para ganhar fama, fazendo sexo com o demônio, né? Fazendo sexo com o demônio. Imagina, no inferno, o que o diabo não faz? Se ele abusa das almas aqui na terra, imagina no inferno. As almas que caem na mão do diabo, na mão dos demônios. A tortura. Se Jesus, ele pregou dizendo, se o teu braço tem pecado, arranca. A tua perna, o teu olho tem pecado, arranca. É melhor tu entrar no reino do céu sem um olho, sem um braço, sem uma perna, do que todo o teu corpo cai lá. E por que Jesus pregou dizendo isso? Se esforça para você se libertar do pecado. É porque o inferno é sofrimento. Jesus, ele pregou dizendo que o inferno é dor e ranger de dente. Você acha que Jesus morreu na cruz em vão? Jesus, ele morreu na cruz para despertar você, para mostrar para você que ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, mostrando para mim e para você que tem a salvação. Basta você se arrepender dos seus pecados. Jesus, ele morreu na cruz dizendo, mostrando para você, e trouxe a sua palavra, mostrando para você da forma que Deus lhe agrada, da forma que Deus lhe agrada você vivendo aqui na terra.
É a obediência à palavra de Deus e pronto, e acabou. É a obediência à palavra de Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, maravilhoso. Igreja, Deus abençoe a todos. Preguei muito ainda. Foi até 1h20. Quando o Espírito Santo de Deus, ele toma, igreja. Às vezes a gente quer levar só uma palavrinha só. Mas aí o Espírito Santo toma a boca e começa a falar. E eu não consigo controlar meu corpo, eu confesso. A minha boca é dele, o meu corpo é dele. Eu me entreguei de corpo e alma e espírito a Jesus. Eu me entreguei de corpo e alma e espírito a Deus. É por isso que eu me santifico, eu me consagro. Eu me separo para Deus. Porque eu não sou dono de mim mesmo. O dono de mim é Ele. O dono da minha vida é Jesus. É por isso que eu me santifico. Porque naquele grande dia eu quero estar com o Senhor. Naquele grande dia eu quero estar com Jesus e com as pessoas, com os irmãos e as irmãs. Eu como pastor, eu vou pregar. Eu vou ganhar muita alma para Jesus. E eu quero apresentar naquele grande dia, na mão de Jesus, as almas. Está aqui, Senhor, a tua palavra que eu preguei, os teus ensinos. Igreja, eu não consigo ver pregação de ninguém. Me perdoe, pastores, obreiros, não consigo. Eu tenho que aprender com Jesus. Eu tenho que aprender com Deus. Eu não copio de ninguém. Eu deixo sair da minha boca o Espírito Santo falar. Porque eu sei que tudo que eu prego, igreja, eu vou prestar conta no dia do juízo final. Então eu tenho que pregar tudo aquilo que o Senhor me mandar. Tudo aquilo que Jesus mandar eu pregar, eu tenho que dizer. Porque tudo que a Bíblia diz, toda a palavra que sai da nossa boca, a gente vai prestar conta no dia do juízo final. Tudo que a gente faz. Da mesma forma que a gente julga, a gente será julgado também. Vamos ser julgados da mesma forma. Né? Então, igreja, é por isso que a gente tem que viver na obediência. Até o fim. E eu não copio ninguém, não vejo pastores pegando pregação dos outros, não vejo. Eu prefiro deixar o Espírito Santo falar na minha boca. Porque eu vou chegar naquele grande dia e vou dizer, Senhor, está aqui, Jesus. O que eu aprendi com o Senhor, o que eu aprendi com o Espírito Santo está aqui. Aquele grande dia eu vou prestar conta. No dia do juízo final com Deus, com Jesus. Frente a frente com o juiz Jesus. Porque ele vai julgar todos. Com a sua voz de muitas águas. Com a sua voz de poder. Naquele grande dia, muitos vão chorar e lamentar. Para aqueles que vão entrar no reino do céu vai ser alegria. Para aqueles que vão para o céu vai ser alegria. Eu espero em Cristo, porque eu sei que Ele ressuscitou. E muitas testemunhas viu Ele. Muitos viu Ele depois que Ele ressuscitou da terra. Ele ainda pregou 40 dias. O rei Pelé morreu. Ele não ressuscitou, não. O rei do pop Michael Jackson, ele morreu. Ele não ressuscitou, não. Agora Jesus que morreu na cruz por mim e por você, ele ressuscitou ao terceiro dia. Os anjos de Deus removeu a pedra lá e ele saiu. Maria Madalena e Maria viu ele. Viu ele depois que ele ressuscitou no sepulcro.
Então, igreja, nunca perca a esperança e nunca se escandalize em Jesus. Não perca a esperança. Não deixe o diabo esfriar o amor no teu coração. Confia na palavra de Deus, igreja. Não confia na opinião das pessoas. Não confia. Pessoas que se desviam do Evangelho, não confia. Tome cuidado. Jesus disse, pode um cego guiar outro cego? Não pode, porque ambos cairão numa cova. Então não pode, igreja. Um cego guiar outro cego. Uma pessoa que está no pecado guiar outra pessoa que está no pecado. Não tem como. Um cego guiar outro cego, não tem como. Então confia na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Ajude essa obra. A Igreja Ministério, quem crê verá a glória de Deus. Se inscreva no meu canal, compartilha, curte, deixa seu comentário aí no canal. Deixa um glória a Deus, pelo menos um aleluia. Tá bom? Quem quiser, quem não quiser, amém. Eu não me importo. Eu mesmo, como pastor Edson, fico satisfeito em pregar aqui o que Deus manda. Que o Espírito Santo manda eu pregar aqui. Eu fico satisfeito. Porque eu sei que quando eu posto um vídeo, 50 almas, 100 almas veem e assistem e entendem a palavra de Deus, eu fico satisfeito. Porque eu sei que 50, 100 almas estão sendo alertadas por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Pastores, obreiros, não esqueça que eu preguei aqui. Não se humilhe para as pessoas se converterem, não. Para estar com Cristo é por amor. É por amor. Os discípulos morreram na cruz, Estevão foi apedrejado, Pedro foi pendurado de ponta cabeça. Morreram por amor, viu? Morreram por amor. Nem diante da morte, nem diante das ameaças, da tortura, eles negaram Jesus, não. Ninguém está salvo ainda, não. Jesus disse, aqueles que resistirem até o fim será salvo. É até o fim. É até o final. É até o final. Enquanto você estiver respirando, lute pela sua salvação. Pastores, obreiros, missionários, bispos, diáconos, todos se cuidem também. Vocês são almas. Vocês são almas também que precisam vigiar. E hoje o Espírito Santo de Deus, ele me usa. Para dizer, não se humilhe não, não se sinta obrigado não. Não se sinta obrigado. Prega o que Deus manda e pronto, e acabou. E pronto, e acabou. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço do pastor Edson. Quem quiser ajudar essa obra, o Pix está aí no canal. Pastor, tem uns R$50 aqui, vou querer ajudar a obra. Amém. Deus abençoe a sua vida. Eu vou com R$50 para comprar uma cadeira. Eu vou comprar a cadeira e vou mostrar. Pastor, vou ajudar aqui com 100. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Quem for ajudar essa obra. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor, eu tenho dúvida, pastor. Meu WhatsApp está aí. Né? Na instrução aí. Tem o Pix da igreja. Entre em contato comigo que eu vou explicar para vocês. Quem quiser ajudar essa obra. Somente quem quiser ajudar a obra. Eu vou explicar para você. Da igreja que eu vou abrir aqui em Belmonte. Eu vou explicar a situação dessa cidade. A direção que o Espírito Santo me mostra. Essa cidade aqui, igreja. Até pastores, muitos pastores se corromperam aqui. Se desviou do Evangelho. Para você ver que é um lugar que o diabo se levanta e opera. Viu? Opera tremendamente. Mas Deus é poderoso, igreja. Deus, ele levanta quem tem coragem. Quem tem coragem de bater de frente com o diabo e com os demônios, com o inferno.
E graças a Deus, Deus me deu essa coragem. E eu não tenho medo, não. Eu fico feliz, igreja, de ser usado por Jesus. É um privilégio muito grande. E ser um instrumento na mão de Deus. Então ajude esta obra. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quem quiser ajudar, não é obrigado. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 9, não é com pesar ou por obrigação. Deus ama quem dá com alegria. Então é com alegria. Você vai estar ajudando aqui a obra, você vai estar ajudando a obra de Deus. Você não vai estar me ajudando, pastor Edson. Eu não preciso de dinheiro de ninguém, né? Graças a Deus, Deus me sustenta. Eu não preciso de dinheiro de ninguém. Tudo que eu comprar, eu vou postar aí no canal. Vou postar aí no canal aí, os irmãos vão ver. Em nome de Jesus. Quando eu alugar o salão, né? Porque eu só vou abrir o salão, só vou alugar o salão, abrir. Quando eu comprar tudo, as cadeiras, tudo. Deus falou para mim abrir só quando eu tiver com tudo. Né? Então tudo tem sua hora, tudo tem o seu momento certo. No momento Deus, Ele mandou eu estar em separação. Eu estou em separação, estou em oração. Estou abrindo campanhas de jejum muito grande. Graças a Deus. Hoje eu tenho tempo de abrir campanhas. É maravilhoso, né? A gente tem tempo para Deus. Quando a gente só depende dele, não depende de homem nenhum na terra. É muito bom. Dependa sempre de Deus. Sempre de Jesus, não dependa mais de ninguém. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço do pastor Edson. No nome de Jesus. E quem precisar de oração, de libertação, pode me chamar no WhatsApp aí. Pastor Edson, eu sou um macumbeiro. Eu vi o seu vídeo aqui. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Ora por mim, eu oro. Eu oro na hora. Pode ser quem for. Pastor, eu tô fulano endemoniado aqui. Ore por ele aqui. Pega o número aí do meu celular, do WhatsApp. Que eu oro na hora. Eu oro na hora, com o maior prazer e alegria. Eu oro pela sua vida. Pastor, eu estou em depressão. Pastor, eu estou doente, eu estou precisando de uma cura, de um milagre. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ora, liga para mim. Jesus disse, aquele que crê verá a glória de Deus, o poder de Deus. Se você acredita no milagre, Jesus ele opera, porque ele é o mesmo. Que cura, que liberta e que transforma. E nada impede do poder de Deus descer do alto. Deus ele trabalha 24 horas com o seu poder. Então quem precisar de oração, igreja, o meu número está aí no canal, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal aí. Ajude esse canal a crescer. Esse canal de Deus aí. Não é meu não, esse canal é de Deus. Né? Que até para abrir esse canal no YouTube aí, Deus mandou eu abrir. Né? Então foi tudo pela direção de Deus. Não foi pela emoção. Não foi pela emoção do meu coração. Ah, senti o desejo. Não. Não foi desejo do coração, não foi emoção. Foi tudo pela direção, orado. Jejum, oração, separação. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Que o Senhor Jesus, Ele possa visitar a sua vida. Possa derramar paz. Que haja cura, que haja libertação na sua vida. Que Deus te sustente, você, seus filhos, a sua casa. Que os anjos de Deus, Ele visita através desse vídeo a tua casa. Que o Senhor venha repreender os demônios, obra de macumbaria na sua vida. Doenças, enfermidades. Você venha ser tocado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, por Jesus aí. E você venha ser curado, venha ser liberto. Venha ser renovado pelo poder do Espírito Santo.
E se você não estiver chorando no colo de Jesus, na presença, que o Espírito Santo de Deus, ele toque no teu coração para você voltar no primeiro amor. Volte ao teu primeiro amor. Caiu, levanta a tua cabeça. Volta a praticar as primeiras obras. Volta para o colo do Pai, a casa do Pai. Se você saiu da igreja, se desviou, é momento de voltar. Não fique de fora da casa do Pai, do casamento. Esteja na igreja esperando o noivo. Que Deus abençoe a vida de todos. No nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Forte abraço do Pastor Edson. No nome de Jesus.